Olá, com muita alegria, mais uma vez estou aqui para falar a palavra de Deus para você, e esta é a sexta lição. Estamos aproximando-nos do final dessa lição, esse estudo sobre o Espírito Santo, e, portanto, essa é a penúltima lição desta série. Tivemos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e esta é a sexta, e após esta virá a sétima e última lição sobre o Espírito Santo. Espero que você esteja aprendendo, esteja compartilhando, esteja observando tudo que nós estamos trazendo sobre o Espírito Santo, pois é de extrema importância você ter o Espírito Santo. Se você entregou a sua vida a Jesus, você automaticamente recebeu o Espírito Santo, desde que essa entrega seja de coração. Se você entregou o seu coração a Deus de forma parcial ou de forma condicional, olha, eu aceito a Jesus desde que eu não tenha que mudar nada, então você não aceitou. Tudo bem, eu posso entregar meu coração para Deus, mas eu não vou abandonar as minhas práticas, então você não aceitou. Hoje, ou você entrega-se tudo para Jesus, ou você não se entrega para Jesus. Porque Jesus, na cruz, ele se entregou por você por completo. Então, que você faça o mesmo, entregue-se a Jesus por completo. E não por uma missão financeira, e sim com o objetivo de morar eternamente com Ele nos céus. E para que isso aconteça, você precisa se arrepender de suas práticas, seus pecados, seus atos, seus costumes, que, convenhamos, são impraticáveis, são indesejáveis, são impuros ou abomináveis. Então é necessário você receber o Espírito Santo. Através desse recebimento você vai conseguir ser liberto dos seus pecados. Só há libertação quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa. Por isso nós aprendemos sobre o reino de Deus. O que é reino de Deus? O reino de Deus é o poder, o domínio espiritual de Deus em nossa vida. Tá certo? Então, quando você recebe o Espírito Santo, logo Deus reina em você. E quando Ele reina, Ele tem domínio total. Ele está reinando, ou seja, Ele tem total liberdade de fazer de você e em você o que Ele quiser. Agora, se você não aceitar o senhorio de Cristo, fica difícil, fica impraticável. É humanamente impossível você receber alguma coisa que venha de Deus, caso você não se entregue totalmente para Ele. E é sobre isso que nós estamos estudando. Então, se você entregou o seu coração para Deus e você recebeu o Espírito de Deus, Ele precisa fazer diferença na sua vida. Se de fato você tem o Espírito Santo, você não pode ser mais uma pessoa mentirosa, uma pessoa enrolada. Você não pode mais viver as práticas mundanas, falsas, com envolvimentos com coisas que não pertencem a Deus, coisas que não pertencem. Quais seriam as coisas que não pertencem a Deus? Quais seriam as coisas que são impertencentes a Deus? Tudo aquilo que intenta contra o seu caráter, tua moral, isso não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, não pode lhe agradar também. Tá certo? Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, a palavra já diz tudo. O Espírito Santo, se ele é santo, ele não aceita aquilo que não seja limpo, que não seja puro, que não seja santo. Isso é nossa prática, nossa atitude, nossos hábitos, nossa rotina. É algo que comprometa a santificação de Deus em nossa vida. Nós precisamos nos desapegar. E a maneira prática de desapegar é recorrer ao Espírito Santo a fim de que ele nos ajude a ser liberto dessas práticas. Existem práticas que são mais difíceis da gente desapegar do que outras, isso é natural. Mas há um processo de liberdade. E esse processo de liberdade é paulatino, é gradativo. Mas na medida em que nós buscarmos em Deus essa libertação, Ele nos ajudará a ser liberto. Ele nos libertará. Jesus disse isso e está escrito exatamente neste mesmo livro do Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade
nos liberta. Você será liberto através da verdade. Então, se você está buscando a libertação, é o Espírito Santo que vai libertar você. Então, deixa o Espírito Santo mudar a tua vida. Não seja carrancudo, carrancuda, tupetudo, entupetuda. Não seja uma pessoa rancorosa. Não, é do meu jeito. Não, é do jeito de Deus. É Deus que agora domina você. É por isso que nós precisamos confessar a Cristo como nosso Senhor. O que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 9. Se com a nossa boca confessarmos, ou seja, se com tua boca confessar Cristo como Senhor, então você precisa aceitar o senhorio de Cristo. E quando Ele é Senhor, Ele domina você. E através do Espírito Santo, Cristo vai reinar, vai dominar, vai mudar você, transformar você, vai limpar você. Para quê? Cristo vai limpar você. Não é para você se sentir tal, não. Ele vai limpar você para começar a fazer de você algo útil, uma pessoa útil. É por isso que nós somos comparados com o vaso de barro. Por duas razões. Primeiro, que o vaso de barro ele é um utensílio muito útil. Tá certo? E quando está sendo feito, ele é maleável. Porque a lama, o barro, ele é flexível, então ele pode ser moldado à medida e no jeito, no modelo que o oleiro quer. Então, quando Deus traz você para o Evangelho, Ele tira você do pecado e Ele quer começar a fazer mudanças em você. E você precisa estar mais flexível, aceitar essas mudanças. É por isso que nós somos comparados com o barro, tá certo? Então, se você se entregou para Jesus e não quer ser mudado, significa dizer que você é um barro duro, é um barro não flexível, um barro rígido, um barro seco. E assim sendo, você não permitindo ser transformado, a sua vida vai continuar esse inferno que está. A sua vida vai continuar essa tribulação que está. Então, se você está cansado de ter uma vida atribulada, você precisa dar no braço a torcer, você precisa ser flexível, aceitar as diretrizes de Deus e entender que agora é do jeito dele, porque ele sabe o que é melhor para você, você não sabe. Confere, não? Então, se Cristo está querendo limpar você, está lhe corrigindo, está lhe repreendendo, lhe exortando, a fim de que você seja uma pessoa diferente, caráter transformado, purificado, Deus quer fazer de você um vaso útil, um vaso que ele possa usar. Tá certo? Então, esse recipiente que você é comparado, do qual você é comparado, ou com o qual você é comparado, porque Deus quer usar você. E é o Espírito Santo de Deus dentro de você que vai capacitar, vai trazer para você habilidades que você talvez não imaginaria que tivesse. E algumas das capacidades, algumas das habilidades nós vamos conhecer através da palavra de Deus. Eu estou com a Bíblia aqui e você pode pegar a tua Bíblia aí e vamos ler Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ver acerca dos dons espirituais. Os dons espirituais. Eu quero falar também, entre esses dons, um dom que predomina, um dom que muitos querem ter. Mas a questão dos dons, é importante você saber que não é você que escolhe. Eu quero ter tal dom. Não é escolha tua. Deus vai te usar de acordo com a vontade dele. Ele vai dar o dom que tem a ver com o seu perfil, com a sua estrutura, chamada de graça. Deus dá para nós os dons segundo a graça que nos é dada. O que é graça? É resistência. Porque todo dom que nós recebemos de Deus, ele vai nos trazer uma consequência. Ou você não sabia disso? Que consequência é essa? Cobrança. Você já ouviu dizer que a quem muito é dado, muito é cobrado? Pois é. Então, quando você recebe um dom que lhe traga mais responsabilidade, automaticamente você vai prestar conta daquele dom à altura da responsabilidade que você recebeu. Ok? Então, nós vamos ler aqui,
para você entender. Olha o capítulo 14 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Diz o seguinte, primeiro versículo: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Deixa eu explicar para você aqui. Quando Paulo diz procurai, não é escolher. Não é escolher. Ok? No versículo 31 do capítulo 11, aliás, capítulo 12, ele faz a mesma afirmação. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Portanto, procurai com zelo. Procurar aqui não é no sentido de buscar. O procurar é mesmo que conservar, é ser zeloso, ter zelo, ou ter critério. Também pode ser. Você pode analisar com critério os melhores dons. Analisar com critério. E quais seriam os melhores dons? É por isso que existem aquilo que são subjetivo e aquilo que é objetivo. O que é subjetivo? Subjetivo é aquilo que é muito de cada um. Tá certo? Talvez você ache que o dom da profecia é o melhor. E eu, de repente, acho que o dom, chamaria o dom de línguas é o melhor. Então fica aquela briga, eu acho que esse é o melhor, você acha que é o outro. Então, por isso que eu coloco para você que este procurai com zelo os melhores dons não necessariamente significa dizer escolher, tá certo? Procurar é analisar com cuidado os melhores dons. E essa colocação melhores dons pode sim significar circunstancialmente os mais apropriados para aquele momento. Ok? Qual é o dom apropriado para o momento da pregação? É o dom da palavra. Porque ali está sendo usada a palavra de Deus. Então é uma mensagem expositiva que exige interpretação, reflexão e aplicação. Então, para eu lhe trazer uma mensagem, eu preciso fazer a aplicação dessa mensagem pós a reflexão. Eu preciso refletir acerca da mensagem, porque a mensagem de Deus é semelhante a uma cirurgia. Primeiro eu preciso analisar a região infectada, não é assim? O cirurgião ele analisa a região infectada para saber se é caso de cirurgia ou de medicamento. Se for apenas um medicamento que vai sarar aquela lesão, ele vai medicar. Do contrário, ele vai então encaminhar para a mesa de cirurgia e vai passar o bisturi, olhar com mais cuidado aquela parte infectada para tentar resolver a situação daquela pessoa. Sim ou não? Então a mensagem é a mesma coisa. Então qual é a mensagem mais apropriada para determinado culto? Existem mensagens apropriadas? Sim. Existem mensagens mais temáticas? Sim. Então, para isso, é o Espírito de Deus, através do dom que dá à pessoa, é que vai dirigir a ela a palavra apropriada para aquele momento. Isso chama-se análise, critérios. E quem tem o dom da palavra sabe usar as palavras certas, no momento certo, porque ele tem essa habilidade. É a mesma coisa, por exemplo, quem recebe o dom da profecia, ou falar em línguas, que é o versículo 2 do capítulo 14 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Olha, pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Escute, nós estamos falando do Espírito Santo, certo? Então é o Espírito Santo que distribui esses dons. Você vai comigo entender isso através da palavra de Deus, que é o Espírito Santo que distribui esses dons a quem Ele quer. Não é quem quer o dom, a quem o Espírito Santo quer dar o dom. Ok? Por isso da importância de você receber o Espírito Santo. É impossível alguém que não tenha o Espírito Santo receber dons.
eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom. Você tem o Espírito Santo? Não, então você não tem dom. Porque o dom, ele é dado pelo Espírito Santo a quem tem o próprio Espírito de Deus. É impossível alguém ter o dom espiritual se não tem o Espírito de Deus. E só tem o Espírito de Deus quem está com o corpo limpo, quem está santificado, transformado ou está passando por um processo de transformação de forma satisfatória. Ou seja, está se submetendo à vontade de Deus, se esforçando para ser transformado, e a partir do momento em que ele se esforça, que ele se dedica, que ele pede a Deus ajuda, socorro, graça, Deus vê nele interesse e começa então a abençoá-lo, porque está vendo força de vontade nele, a pessoa necessitada de uma transformação para que seja transformada. Ou seja, a pessoa está sempre em leitura da palavra de Deus, buscando conhecer, entender a palavra, para através desse entendimento e desse conhecimento ela se desprender de certas coisas das quais ela tem dificuldade. Agora há outras pessoas que não fazem questão de transformar-se, de alcançar uma transformação, porque não lê a Bíblia, não busca em Deus o conhecimento da palavra para obedecer. Não ora, não quer ter compromisso com a oração, com a palavra, só acha que cantar é o suficiente. Aí canta em casa, canta na igreja, canta, já acha que isso é suficiente. O louvor é importante? Ele transforma. Em alguns casos, sim. Mas a maior transformação vem através da leitura da Bíblia Sagrada. Isso ninguém pode abrir mão. Todo louvor precisa basear-se na palavra de Deus. E é necessário que nós tenhamos esse hábito de ler a Bíblia. Precisamos criar o hábito de ler a Bíblia. É saboroso? Para alguns é doloroso. Ler, a pessoa já sente sono. Se esforce, está sentindo sono, lava o rosto e volta a ler. Você precisa criar a prática da leitura. Você precisa fazer orações periódicas. Você precisa demonstrar para Deus que você está tendo sim um relacionamento com Ele e sempre você vai falar com Ele. Ok ou não? Então, quando você tem o Espírito de Deus, ele te enche do Espírito dele. Então, aquele Espírito que você recebeu de Deus no momento da confissão, ele serve para te orientar. Observe que está no capítulo 14, versículo 26. Que o Consolador, quando vier, ele vos fará lembrar das palavras que eu vos disse. Jesus disse, certo? Por que Jesus disse isso? Porque ele ainda não havia sido morto, não havia recebido a glorificação. Então ele estava prevenindo aos discípulos. Pós a morte, ele veio, ele morreu, ressuscitou, e 10 dias, 50 dias depois de ressuscitar, ele volta para o céu. 10 dias depois que ele volta para o céu, desce o Espírito Santo. Olha a promessa. O Espírito Santo desce e enche todos que estavam ali reunidos no mesmo lugar. Isso está escrito no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Ok? Então, quando o Espírito Santo desce sobre eles, a Bíblia diz que todos falavam em línguas estranhas como o Espírito queria que eles falassem. Ou seja, não é escolha deles, foi o Espírito de Deus que aprove dar a cada um tipo de língua estranha. Então o dom não é você que busca. Você pode buscar os dons. Senhor, eu quero receber os seus dons, quero receber a tua graça. Você pode buscar, mas o dom que você quer não é esse. Deus vai te dar o dom que Ele acha que lhe convém. É de acordo com a vontade de Deus e não a sua, receber determinado dom. Agora, se você está sentindo que algum dom está por se manifestar em sua vida, significa dizer que Deus está querendo lhe dar determinado dom. Aí você pode se dedicar a receber esse dom. Como? Intensificar em oração, jejum. Se Deus quer te usar na palavra, você já percebeu que tem essa habilidade, tem essa facilidade de ler, de guardar, e pregar, então você precisa fazer o quê? Aprimorar. E qual é a forma de aprimorar na palavra de Deus? Lendo a palavra de Deus, estudando, pesquisando, aprofundando-se no conhecimento, para quando Deus te usar. E qual é a forma de Deus usar alguém na palavra? A persuasão, o impulso, falar com firmeza, com convicção, com base, com conhecimento. Tá certo? Isso é dom.
Mas para isso você precisa conhecer a palavra de Deus para você falar algo com segurança. Você trazer o significado, trazer as evidências com segurança. E se alguém te interpelar, você justificar ou explicar o que está dizendo com convicção, com firmeza. E não se deixar levar por intimidações, porque Deus vai te dar poder para pregar. O que é poder? Poder significa autorização. Autoridade, poder, é o mesmo que autorização, permissão, direito. Então, quando Deus lhe dá o direito de pregar, Deus está te dando o dom de pregar, Ele está te dando poder. E o poder significa direito, capacidade, permissão. Olha isso. Então, quando você recebe permissão de Deus para pregar a palavra dele, Ele lhe capacita de tal forma, Ele lhe prepara de tal forma, que todos que te ouvem apenas ficam atentos, não questionem, se questionam, é por outra razão e não por simplesmente não ver em você a autoridade de Deus. Porque está falando a palavra de Deus com a autoridade do próprio Deus. Jesus disse, eis que vos dou poder. Poder significa autorização. Disse Jesus aos discípulos, eis que vos dou poder para pisar a cabeça de serpente e escorpião, de todas as forças malignas, e nada vos fará dano algum, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso chama-se permissão para orar por alguém. Então você recebeu o Espírito Santo, você está sendo transformado pelo Espírito Santo. Agora é hora do Espírito Santo usar você, mostrar que há em você, entre você e ele, uma conexão. E é através dessa conexão, através desse contato, através dessa aliança que você fez com ele, que ele vai começar a fazer de você um vaso. Você vai ser usado para pregar, você vai ser usado para impor as mãos sobre enfermos. Não é sobre enfermidade não. Tem gente que põe a mão sobre a enfermidade, vai olhar por uma pessoa, põe a mão na barriga da pessoa, na perna da pessoa, nas costas da pessoa. Não, é impor não as mãos sobre os enfermos, é na cabeça. A cabeça faz parte do corpo. Pões a mão sobre a cabeça da pessoa, a enfermidade pode estar no dedão do pé, Deus vai curar. Pode estar na coluna, Deus vai tirar. Pode estar na bexiga, Deus vai curar. Pode estar no rim, Deus vai curar. Pode estar na coluna, Deus vai curar. Na costela, Deus vai curar. Ah, a dor está no ouvido, Deus vai curar. Põe a mão na cabeça, você recebeu autorização. Por quê? Porque há dentro de você o Espírito Santo. Aleluia! Então isso significa ter o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, ele te orientou, te conduziu, te instruiu, te repreendeu, te exortou, você foi obedecendo, você foi seguindo as diretrizes e agora criou entre você e ele uma aliança, uma amizade, uma intimidade. E esta intimidade faz de você alguém usado por ele, um recipiente, um vaso. Tá certo? Essa metáfora, vaso, significa dizer que você tem utilidade, Deus vai utilizar você. E por que vaso? Porque vaso de barro resiste à temperatura. E então o Espírito Santo, sendo fogo, ele vai entrar em você e vai aquecer você. Só que você não vai rachar, você não vai enferrujar, você não vai quebrar, porque vaso de barro resiste temperatura. Haja vista forno que faz pizza, que assa pão. Você faz uma fornalha dentro daquele forno de barro e ele resiste, ele esquenta e resiste. E assim será você. O Espírito Santo vai encher você por dentro e você vai resistir. E chama-se graça. Então, de acordo com a resistência do seu corpo, sobre a graça que desceu sobre você, você vai receber determinados dons. É por isso que tem pessoas que recebem dons que não são tão impactantes, porque é uma graça, mas uma graça pouco resistente. Então, existem outros que já recebem mais graça. Por isso a Bíblia diz que ele dá a cada um segundo a graça, segundo a resistência. Você vai ter força para resistir à cobrança, à retaliação. Porque existem coisas que você faz, você ora por pessoas oprimidas, há uma retaliação. Ou você pensa que aquele espírito que está na vida da pessoa vai simplesmente sair e tudo bem. Não, vai haver uma retaliação. Ele vai retalhar, ele vai revidar.
E se você não tiver a graça de Deus, você não vai resistir. Então Deus vai te encher de graça para quando você impor as mãos sobre o enfermo, se for uma enfermidade maligna, vai sair, se for benigna, vai sair, se for uma enfermidade curável, vai sair, se for uma enfermidade incurável, vai sair também, porque Deus encheu você do Espírito Santo e é através desse Espírito Santo que você vai operar grandes milagres, assim como o apóstolo Paulo operou e os demais apóstolos também. Observe o que aconteceu na vida de Pedro e João. Eles estavam indo para o templo e quando eles chegaram numa porta chamada Formosa, havia um coxo ali. E segundo a informação, ele era coxo desde a nascença. Então quando ele viu Pedro e João, ele esperava receber também esmola, como os demais passavam e davam esmola para ele. Pedro olhou para ele e disse: olha para nós. Ele olhou para Pedro e Pedro disse: olha, não temos prata nem ouro, se é isso que você está esperando, mas o que temos, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que automaticamente, naquele mesmo momento, ele levantou, não só andou, como saltou, ou seja, pulou. O homem que estava coxo, estava ali atrofiado, agora tem condições de pular. E quando Pedro e João entrou no templo, lá dentro do templo, Pedro e João viu ele saltando e louvando a Deus dentro do templo. Um homem que sabe-se lá quanto tempo estava à porta daquele templo não conseguia entrar, não podia entrar. Agora foi curado. Quem curou? O Espírito de Deus que estava na vida de Pedro. Então, se você quer ser usado pelo Espírito de Deus, valorize o Espírito de Deus na sua vida. Porque primeiro ele está limpando você, tirando esses hábitos errados, essas manias, esses vícios, esses costumes errôneos, essa facilidade que você tem de cometer determinados pecados que só vem apodrecendo o teu caráter, só vem denegrindo a tua imagem. Deus quer transformar você. Não está sendo fácil, mas vai acontecer a transformação. Continue orando, continue dando ouvido ao Espírito de Deus. Não resista à voz do Espírito Santo. Faça oração periódica, peça misericórdia. Senhor, estão me acusando, estão me apontando, estão me julgando. Realmente eu sou falho, mas só o Senhor pode transformar minha vida. Não está sendo fácil para mim, Senhor, mas eu preciso receber a porção do Teu Espírito Santo. Eu preciso que o cumprimento da profecia de Isaías aconteça em mim. Jeremias ou Joel, todas as profecias concernentes à graça que alcançaria os gentios, que seja sobre mim, porque eu sou gentio, que a graça de Deus me alcance, e que o Espírito de Deus também me alcance, me enche, e que eu possa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Olha o que diz a Bíblia, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, olha isso aqui. Não, e detalhe, o capítulo de número 2 vai trazer para nós aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu primeiro ler o capítulo de número 2, eu queria ler um outro, mas vamos lá, vamos por partes. Capítulo número 2, versículo de número 1, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, olha isso, um som, como de um vento impetuoso, um vento forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como ou conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, quem concede a forma de língua estranha para que você fale, eu fale, é o Espírito Santo. Não sou eu quero falar língua estranha igual o irmão, eu quero falar igual aquele pastor, eu quero falar igual aquela irmã, não. O Espírito Santo é que vai colocar em você a forma de falar em línguas de acordo com a vontade dele. Você vai
vai receber o dom de línguas, amém? Mas é do jeito de Deus, é como Deus quer que você fale. Você fala igual a alguém? A tua voz, o teu jeito de falar não é diferente? Por quê? Porque cada jeito de falar é muito peculiar, é muito pessoal. Assim é o dom de língua, cada um recebe de Deus de forma diferente. Então você não pode querer imitar ninguém. Você tem que falar a tua língua, a língua que Deus concedeu que você falasse é essa língua estranha. Então, a tua preocupação primeira tem que ser qual? Ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Não se há exceção. Tem que ser cheio do Espírito Santo para Deus te encher do Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito de Deus e receber de Deus as orientações para que o teu comportamento seja diferente, para que o teu comportamento seja um comportamento de alguém que de fato está debaixo da vontade de Deus. Olha isso, eu vou ler para você o capítulo 6 do livro de Atos. Capítulo 6, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Olha isso, parece uma coisa simples, né? Havia distribuições de cestas básicas ou de alimentos, como você preferia. A gente usa o termo hoje cesta básica porque é o que normalmente acontece, comumente acontece no nosso tempo. Mas naquela época havia distribuição de alimento também. E estava havendo discussões e murmurações, porque estava havendo, vamos dizer, parcialidade. Uns recebiam de mais, outros recebiam de menos. Qual foi a ideia? Então os 12 discípulos ou apóstolos, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Presta atenção, para você receber o Espírito Santo, você tem que ter boa reputação. Então, se você ainda está vivendo uma vida de promiscuidade, uma vida de adultério, uma vida de fornicação, uma vida de mentira, você está envolvido aí com falcatruas, com esquemas, com propinas, se você está ainda envolvido com coisas que não agradam a Deus, com jogos de internet, né? Se você está vivendo uma vida de lascívia, uma vida de promiscuidade, né? Se você está mexendo com pornografia infantil, se você ainda tem relacionamento com animais, que é chamado de bestialidade ou zoofilia, você tem essas fantasias, você é um cristão, é um evangélico, uma evangélica, mas tem essas fantasias, você precisa pedir para Deus te libertar. Deus não vai te encher do Espírito Santo enquanto você ainda fazer parte desses atos, você ainda tiver essas práticas pecaminosas. Tá certo? Você que ainda pensa em matar alguém, vingar a morte de alguém, você que usa droga ainda está no Evangelho, você que fuma, você que bebe, pede libertação. Pede libertação. Se você tem ódio no coração, se você pensa em fazer mal para as pessoas ainda, se você ainda consulta mortos, se você ainda de vez em quando consulta aí uma cigana, se você ainda quer saber se o fulano que morreu está bem lá no céu, lá onde, e procura mesa branca, espiritismo, você precisa buscar libertação. Essas práticas jamais lhe darão condições de ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser limpo de tudo isso. E quem vai limpar você é o próprio Deus. Você precisa estar limpo. O coração precisa estar limpo. Reputação, olha isso. Reputação. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. O que eu estou lendo aqui? Pessoas que precisavam distribuir alimentos tinham que ter essas qualidades. Ter boa reputação e ser cheio do Espírito Santo. Para distribuir alimento, Ou seja, todos que eram envolvidos nos trabalhos da igreja da época, da igreja primitiva, tinham que ser cheio do Espírito Santo. Vai trabalhar na porta, na recepção da igreja, tem que ser cheio do Espírito Santo. Vai recolher dízimos e ofertas, tem que ser cheio do Espírito Santo.
vai distribuir cestas básicas ou alimentações, como você preferir, tem que ser cheio do Espírito Santo. Ah, vai tocar na bateria, tem que ser cheio do Espírito Santo. Ah, é regente do coral, cheio do Espírito Santo. Regente das crianças, cheio do Espírito Santo. Líder da mocidade, cheio do Espírito Santo. E hoje? Qual é o critério para você ser líder? Você que é o líder de um departamento, você é cheio do Espírito Santo? Você que é dirigente de congregação, você é cheio do Espírito Santo? Ah, eu falo em língua estranha. Falar em língua estranha não quer dizer que é cheio do Espírito Santo. Como não? Porque para falar língua estranha tem que ser. Exatamente. Para falar língua estranha tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas tem muitas pessoas que falam línguas estranhas porque decorou. Essas pessoas, elas falam porque decoraram, não porque são cheias do Espírito Santo. Porque se ela fala língua estranha e ela não tem boa reputação, e ela é mentirosa, ela é odiosa, ela é caluniosa, ela é preconceituosa, não é o Espírito Santo que está usando ela, é hábito. É hábito que leva ela a falar a língua estranha. Ela está simplesmente falando por hábito. Certamente ela havia recebido o Espírito Santo uma vez, quando era transformada, mas agora se deixou levar pelo pecado e continua falando língua estranha. Por quê? Porque criou-se o hábito. Não é Espírito Santo, é hábito. Então não tenha hábito de falar línguas estranhas. Tenha hábito de orar, tenha hábito de jejuar, tenha hábito de ler a Bíblia, para que Deus lhe dê condições, lhe dê capacidade, lhe dê autorização para falar língua estranha outra vez. Então, quer receber os dons? Se encha do Espírito Santo. Quer dirigir trabalhos na igreja? Se encha do Espírito Santo. Ah, eu não quero dirigir trabalho. Mesmo assim, se encha do Espírito Santo. Porque se você faz parte do corpo de Cristo, se você faz parte da igreja de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Todos devem ser cheios do Espírito Santo. Não confunda ser cheio do Espírito Santo com falar línguas. Nem todos falarão em línguas, mas todos deverão ser cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E como fazer isto? Como receber o Espírito Santo? É pedindo, é buscando, é intensificando as suas orações, é tendo propósito com Deus de orar, de ler a palavra, sentir a palavra de Deus falar com você e buscar a graça de Deus, a resistência espiritual, para que quando Deus te encher do Espírito, a temperatura, o calor do Espírito Santo não rachar o teu corpo, não rachar o teu coração, você ter capacidade de resistir àquele calor, aquele fogo do Espírito Santo, falar línguas se possível, mas a forma do Espírito Santo atuar em você não é só através de línguas, é fazer você falar para os outros o amor de Deus, é a forma de você querer ver os outros sentindo a presença de Deus como você sente. É você imaginar aquela pessoa no Evangelho assim como você está no Evangelho. É o Espírito Santo. Observa aqui, ó. Quer ver só? Para nós já aproximarmos do encerramento desta lição. Capítulo 8 do Atos dos Apóstolos. Tendo Saulo também Saulo consentia na morte dele. Olha isso. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Primeiro, Paulo foi conivente e consentiu a morte do diácono Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Quer saber? Versículo 54 do capítulo 7 diz assim: ouvindo eles isto, eles quem? As autoridades ouviram da boca de Estevão o seguinte, olha aqui. Deixa eu ler o versículo 53 para você entender. O versículo 51, olha o que Estevão disse. Homens de dura cerviz, sabe o que é isso? Cerviz é cervical, pescoço duro. Meu pai costumava dizer, deixa de ser pescoço duro, rapaz. É pessoa teimosa, que não abaixa a cabeça pela verdade. Tem a cabeça em pé e não quer aceitar a verdade. Então, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes o Espírito Santo. Olha, Estevão, o diácono Estevão dizendo para os soldados, vós sempre resistes o Espírito Santo. E eu pergunto, você não tem resistido ao Espírito Santo também não?
Quando ele pede para você levantar de madrugada para orar, você justifica, estou cansado, tenho que levantar cedo. É o Espírito Santo falando, levanta, rapaz, vai orar, porque eu quero te encher, eu quero te falar com você, eu quero te usar, mas você precisa se deixar de ser mole, vai orar. Mas eu preciso realmente fazer uma campanha de madrugada, mas não vai ser hoje não. E o Espírito Santo falando, faça. Você com o coração durão aí, achando que a religiosidade é tudo para você? Pega a visão, levanta preguiçoso, vai orar. Então aqui Estevão está dizendo para ele exatamente isso. A qual dos profetas não perseguiram, aliás, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Quem é o justo? Jesus, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Isso aqui é o diácono Estevão falando para os soldados que eles haviam matado Jesus por eles serem traidores. Vós que recebestes a lei por ordenança de anjos e não aguardaste. Olha isso. Aqueles soldados não eram religiosos. E agora estavam ouvindo do diácono Estevão, palavra dura, palavra de Deus. Era o Espírito Santo pondo autoridade na boca de Estevão. Isso chama-se dom da palavra, autoridade. Aí a Bíblia diz, versículo 54, ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Sabe o que é isso? Ouvindo a verdade, enraivecidos. Mas o poder de Deus estava na vida de Estevão e Estevão não teve medo. Tem gente que não tem coragem de pregar na rua porque não tem coragem de Deus, não tem o dom de Deus, não tem autorização de Deus, nem autoridade de Deus. Então fica ali com medo de se expor, a gente tem que tomar cuidado, tem que vigiar. Vigiar o quê, rapaz? Você tem que fazer como Estevão fez, deixar Deus te não importa onde, nem falando com quem, não importa quem esteja te ouvindo, o que importa é que você seja cheio do Espírito Santo, rapaz. Olha, versículo 55, mas ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Se encha do Espírito de Deus. E Estevão viu Jesus que estava à direita de Deus. Disse Estevão, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra eles. Olha a revolta dos homens. E Estevão estava cheio do Espírito Santo. Portanto, não importa se alguém está revoltado com o fato de você falar do amor de Jesus, o fato de alguém ver você sempre servindo a Deus. A pessoa pode estar odiosa, revoltada, não importa. Seja você cheio do Espírito de Deus. Ok? Vamos finalizar essa lição. E a próxima lição nós vamos trazer algo de Deus muito forte. E é importante que você compartilhe essa lição com mais alguém e diga o quão importante é ser cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe e até a próxima lição, que será a 7ª e última lição, se Deus quiser. Fique com Deus.